Olá, você sabe quanto tempo você deve dar ração inicial para os seus pintinhos? E de crescimento? E de postura? Nesse vídeo vamos aprender tudo sobre isso. As fases de criação das aves, das galinhas no caso, são definidas em pré-inicial, inicial, crescimento, postura ou engorda e abate. Então nós temos 4 fases distintas de criação e em cada fase é necessário uma ração específica para o desenvolvimento da ave. Agora, qual que é o tempo certo de trocar a ração? Muita gente tem essa dúvida e hoje nós vamos tentar explicar sobre essa dúvida de muitos criadores no Brasil afora. Começando pela fase pré-inicial. A fase pré-inicial é a fase que a ave precisa de muita proteína, de uma ração de boa qualidade para ela ter um excelente desenvolvimento em uma ração de boa qualidade. Essa fase ela se estende da primeiro dia de vida até a 4ª semana de idade, que vai dar em torno de 28 a 30 dias. Então a ração tem que ser com proteínas acima de 23% e com todos os ingredientes balanceados. Se for fazer a sua ração, procure ou um profissional especializado para produzir a sua ração, ou pegue com algum criador experiente que já utiliza uma ração em seu criatório. A segunda fase seria a fase inicial. A fase inicial ela se estende da 4ª semana até a 10ª semana de idade. Também nessa fase ela deve receber uma ração de qualidade, tanto quanto a fase pré-inicial. Pode ser um pouco menos o teor de proteína, onde a ave vai se desenvolver também. E nessa fase é a fase, junto com a fase de crescimento, são as das fases que mais ocorre mortalidade nas aves. Então, uma ração de boa qualidade, juntamente com higiene impecável, um manejo adequado, você vai ter uma ave saudável quando ela estiver adulta e produzindo bem, ou se for para corte, com um peso ideal. A terceira fase é a fase de crescimento. Nessa fase de crescimento, ela vai na 10ª semana até a 18ª semana, no caso com aves de postura. Nessa fase ela recebe uma ração com um pouco menos de proteína, mas uma ração também de boa qualidade, para que a ave se desenvolva bem. E nesse período, as aves de postura elas requerem uma atenção especial, pois nessa fase ela vai receber várias vacinas, vai receber um manejo correto. Muita gente nessa fase que após a 10ª semana já solta as aves para o chão. O ideal é soltar para o chão, mas de preferência as aves já vacinadas, tá? Pois também tem uma mortalidade muito alta nessa fase, juntamente com a fase inicial. Passou a pré-inicial, passou a fase inicial, na fase de crescimento já é uma fase que já está a ave está quase com o desenvolvimento completo, mas ela precisa de uma ração boa, pois nessa fase ela vai se tornar uma ave adulta saudável, se tiver uma alimentação bacana, ou ela vai se tornar uma ave improdutiva, certo? A próxima fase é a fase de postura. Nessa fase de postura, ela vai da 18ª semana até o fim da vida da ave. Nessa fase ela vai receber uma ração com mais cálcio, né? Pois a ave precisa de pelo menos aí de 5 a 10% de cálcio para desenvolver o ovo com uma casca firme, uma casca que não vai quebrar com facilidade. Tem galinhas que a gente vai colher o ovo, nem tem o ovo, a casca do ovo formada. Isso é falta de cálcio. Então, em todas as fases de criação das aves, as aves devem receber ração de qualidade. Se você quiser fazer a ração em casa, não tem problema, desde que balanceie corretamente os ingredientes. O milho, se for usar o milho, a soja, que são os ingredientes base. Não é somente com milho e soja que se forma uma ração. É preciso também de uma fonte de vitamina, pode usar um núcleo. Precisa também de uma fonte de sal, uma fonte de cálcio, pois esse aí é o complemento da ração. Não somente pegar aí
o milho e a soja, bateu ali, misturou na proporção e a ração está pronta. A ração desse jeito ela está incompleta. Com isso a ave não se desenvolve bem. Aqui mesmo no nosso criatório, bem no início, a gente teve esse problema de não fazer uma ração de qualidade e no final da história as aves não se desenvolveram bem, a gente teve que vender no abate, correto? Então, mais uma dica aí do Criatório Neves, para quem tem essa dúvida em relação às fases das aves. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.